Então, bom dia a todos. Nessa aula a gente vai dar sequência aos nossos estudos. A aula de hoje a gente marcou para tirar dúvidas dos projetos de vocês, né? E também eu vou apresentar dois novos componentes, tá? Para acrescentar aí se vocês quiserem, no projeto de vocês, tá? Vou compartilhar aqui minha tela. Então, pessoal, abram aí o Tinkercad, criem um novo circuito, tá? E o primeiro componente que eu vou apresentar hoje, um novo componente, é o sensor pi. É esse aqui, ó. Esse componente é aquele componente de presença. Não sei se vocês já chegaram em alguma loja ou em algum local em que vocês perceberam que uma porta se abriu automaticamente, né? Uma lâmpada acendeu automaticamente, tá? Então, esse sensor, ele é responsável por detectar um objeto e fazer alguma ação, né? Por exemplo, aqui em casa, ali a gente tem na garagem um sensor, é esse aqui, o sensor pi, né? Sensor de presença, em que na hora que eu chego, a lâmpada acende, tá, pessoal? Então, ele detecta a presença de um objeto e ele faz uma ação, tá? Então, a ideia é que a gente conheça, faça algum circuito em que esse sensor, ele identifique um objeto e faça alguma coisa, tá? No exemplo que eu vou demonstrar aqui, utilizando ele, a gente vai fazer um circuito bem simples, onde quando esse sensor, ele detectar algum objeto, né, vai ser aceso o LED vermelho. Quando ele não detectar, vai ser aceso o LED verde. Tá bom, pessoal? Compreenderam? Compreendi. Tá certo. Certo. Então, vamos lá. Eu vou montar aqui o circuito. Deixa eu liberar que tem gente entrando aqui. Então, vamos lá. Olha só, então, eu vou montar aqui meu circuito no Tinkercad, tá? Coloquei meu Arduino, vou girar meu Arduino. O Arduino está aqui, vou colocar minha protoboard. Colocar minha protoboard aqui. Vou colocar dois LEDs, tá, pessoal? LED vermelho e o LED verde. Dois LEDs. Vou colocar meus resistores, né? Vou fazer minha ligação do polo positivo, terminal positivo, na minha protoboard, e o terminal negativo na minha protoboard. Mudar as cores dos fios para deixar padronizado. Então, o, o polo positivo, por convenção, a gente utiliza o fio vermelho. E o GND, o terra, a gente utiliza o fio preto, tá? Então, vamos fazer a ligação dos nossos... deixa eu mudar a cor do LED para verde. Então, eu tenho um LED verde e um LED vermelho, tá? Deixa eu fazer a ligação agora às portas digitais do meu Arduino. Então, eu vou ligar aqui na porta 6 e vou ligar aqui na porta 7. Então, pessoal, olha só, o meu sensor pi, sensor de presença, ele tem 3 pinos. Observem aí na imagem, tá?
ele tem um pino de sinal, ele tem um pino de potência e ele tem um pino solo. Esse pino solo é o pino terra, ou GND. O pino potência é o pino de 5 volts, tá? E o pino de sinal é o pino de sinal digital, é onde a gente vai enviar e receber informações, tá? Então, pessoal, olha só, esse componente, o sensor PIR, ele é um componente digital, onde ele recebe, né, informações através de sinais infravermelhos, tá? Então, ele detecta objeto utilizando o infravermelho, tá? Quando ele detecta objeto, ele manda um sinal para a porta digital. Então, a gente recebe essa informação através de uma porta digital, se houve a detecção de objetos, tá? Então, vamos fazer a nossa ligação aqui desse do nosso componente. Olha só, eu vou ligar, então, aqui o pino solo, no negativo, e o pino positivo aqui no terminal positivo. Do jeito que fique dessa forma aí, tá, pessoal? A montagem do nosso circuito. Agora falta o pino de sinal. O pino de sinal, eu vou ligar ele aqui, ó, na porta digital 3, tá, pessoal? 3, tá? Então, o nosso circuito montado, ele ficou dessa forma aqui, ó, desse jeito. Tentem fazer aí para a gente poder programar esse circuito de forma em que, quando esse sensor PIR detectar um objeto, ele acenda o LED vermelho. Quando ele não detectar, ele acenda o LED verde. Compreenderam, pessoal? Compreendi. Já fiz aqui. Certo. Então, vamos lá. Eu vou clicar aqui no botão código, vou alterar para a opção texto, e agora a gente vai programar o nosso circuito. De início, a gente tem que declarar as variáveis dos nossos componentes no nosso circuito. Então, nós temos o componente LED vermelho, o componente LED verde e o componente sensor PIR, tá? Então, eu vou criar minha variável aqui, ó, int LED vermelho, está conectado no pino digital 6, podem observar aqui, ó, o LED vermelho, o terminal do LED positivo vermelho, está conectado no pino 6, então vou colocar 6 aqui. Agora, LED verde está conectado no pino digital 7, tá? Então vamos colocar 7. E agora a gente vai declarar o nosso sensor PIR. Sensor PIR, sinal, o pino de sinal, ele está conectado na porta digital 3 do nosso Arduino, tá, pessoal? Eu vou criar uma variável chamada acionamento. O que é essa variável? Essa variável ela vai fazer a leitura do nosso sensor, se ocorreu a detecção ou não, tá, pessoal? Então, aqui, verifica se ocorre a detecção de objeto. O sensor PIR. Feito isso, pessoal, o que a gente tem que fazer? A gente tem que definir os modos dos pinos de cada componente. Por exemplo, os LEDs, eles são pinos que têm um modo de output, tá? De saída. O nosso sensor PIR, ele é um componente que ele tem um modo de input, né? Então, ele precisa receber informações do ambiente para ser processados, tá? Ele não gera informações para o ambiente, ele recebe informações do ambiente.
Então, ele é do tipo input, ele é diferente. Então, vamos definir aqui o modo dos nossos componentes. Então, primeiro é o LED vermelho. Eu vou colocar aqui o LED vermelho, ele é do tipo output. O pin mode do LED verde, ele também é do tipo output. E o pin mode do nosso sensor pi, ele é input, tá, pessoal? Então, o nosso sensor pi, ele vai receber informações do ambiente. Então, é um sensor que tem um modo de entrada, né? É o que significa input. Já os nossos LEDs, eles acendem, né? Eles acendem, eles têm a capacidade de, através da energia elétrica, transformar em energia luminosa. Então, eles são do tipo output. Ok, pessoal? Agora, Ok, tá certo. a gente vai utilizar a nossa comunicação serial para a gente receber informações de quando o sensor está sendo detectado ou sem movimento, tá? Então, eu vou fazer a inicialização da minha comunicação serial através da função begin, passando a nossa taxa de transmissão, como a gente utilizou nas aulas anteriores. Feito isso, o que a gente vai fazer? Eu vou apagar aqui esse exemplo do loop, da função loop, vou deixar em branco. Aqui a gente vai inserir os nossos códigos. Então, a variável acionamento, ela vai receber o quê? Ela vai receber a leitura do nosso sensor pi. E como que faz a leitura? Através da função digital read, tá? Agora eu passo o meu sensor pi. Então, olha só, pessoal. A função digital read, ela está fazendo a leitura do nosso pino. Aliás, do nosso... Isso, pino digital, né? Sensor pi. Qual é o pino digital do sensor pi? É o pino 3, tá? Então ela está fazendo a leitura e está mandando para a variável acionamento. Então, acionamento, eu vou verificar, ó, através do condicional if, acionamento, se ela for igual a low, significa que não houve detecção. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou dar um digital right, o LED verde, ele vai dar high. E o digital right, LED vermelho, ele vai dar low. E a comunicação serial, eu vou dar um print alien e dizer que sem movimento, ou seja, não foi detectado nada. Caso contrário, pessoal, olha só, caso contrário, se foi detectado alguma coisa, o que eu tenho que fazer? O digital right, LED verde, é low, e o digital right, LED vermelho, agora é high. Ou seja, acendo o meu LED vermelho, porque houve detecção de objeto, né? E apago o meu LED verde. E vou mandar agora para a comunicação serial uma mensagem que movimento detectado. Certo, pessoal? Tranquilo, né? Vamos iniciar a simulação para eu demonstrar como que funciona aqui o nosso circuito e vocês compreenderem. Eu vou clicar aqui em iniciar a simulação. A palavra aqui está acionamento. Deixa eu só alterar aqui, acionamento. Certo, agora vai. Então, tá pronto, pessoal, olha só, observem. Minha simulação inicializou. Olha só, aqui nós temos, quando eu clico no meu LED,
ou no meu sensor Pi, aparece o quê? Aparece essa imagem aqui, ó, essa região, né, onde é a região onde ele está detectando alguma coisa. E essa bolinha aqui é o nosso objeto. Então, quando eu mexo o meu objeto, percebam que foi alterado aqui, ó. Ele detectou, né, o meu sensor, ele detectou a presença de alguma coisa, e o meu LED vermelho acendeu, tá? Acendeu o meu LED vermelho. Por um tempo, como o objeto parou, o meu sensor Pi não detectou mais movimento, então o meu LED verde ficou aceso. Então, quando não detecta nenhum movimento, o LED verde fica aceso. A partir do momento que eu arrasto a bolinha, que eu percebo que existe um objeto se movimentando, tá, pessoal? Na região do meu sensor de presença, ele aciona o LED vermelho, né? E na comunicação serial, ele mostra, ó, observem aqui na saída, ó, movimento detectado aqui embaixo, no monitor serial. Percebam que quando tem um objeto se movimentando na região de detecção do meu sensor, aparece movimento detectado e o meu LED vermelho acende. Quando o objeto ele para de se movimentar, o meu sensor, ele não detecta nenhuma movimentação. Então, aqui no monitor serial, a saída está dizendo que está sem movimento, ou seja, ele não detectou nenhum movimento. E o meu LED verde fica aceso. Agora, quando o meu objeto sai da região de detecção do meu sensor, percebam que a região mudou de coloração, ficou meio que rosa, né? Então, ele não consegue detectar o objeto. Ó. Olha só, o objeto está se movimentando fora da região de detecção do meu sensor. Ele não consegue detectar. Ó. Percebam, pessoal. Então, o que, que acontece? Para o nosso sensor de movimento detectar esse objeto ele tem que estar na região de detecção dele, tá? Olha só, eu estou movimentando um objeto aqui fora da região e não está havendo detecção. Quando o meu objeto entra na região, ele acaba sendo detectado, tá? Então, aqui é um exemplo bem simples da demonstração de um sensor de presença. Ok, pessoal? Compreenderam? Sim, deu certo bem aqui. Tá certo, então. Os demais compreenderam? Eu Quem está aí compreendi. é Lourenço, o Maicon, a Núbia. Então, para quem chegou agora, eu estou fazendo aqui um exemplo simples, utilizando um novo componente, pessoal, que é o sensor de presença. Esse circuito basicamente faz o quê? Quando o meu sensor de presença detecta um objeto, ele acende o LED vermelho. Quando o meu sensor não detecta nenhum objeto, o LED verde fica aceso, tá? Então, através desse exemplo, a gente pode fazer qualquer projeto, né? Por exemplo, como eu falei para vocês, aqui em casa, na garagem, ela tem uma lâmpada que ela tem esse sensor de presença. Então, quando eu chego, né, e estaciono o carro na garagem, automaticamente esse sensor ele detecta o movimento na região, é o que está fazendo aqui, ó. Ele detecta esse movimento e ele acende a lâmpada, né? Caso contrário, ele não detecta nenhum movimento, ele apaga, né? E nesse exemplo ele está acendendo o LED verde. Então é bem simples, a gente pode estar fazendo qualquer tipo de projeto, né? A partir da detecção de um objeto. A gente pode, por exemplo, a partir da detecção de um objeto, enviar uma mensagem para um celular, né? Enviar um e-mail, enviar para ligar uma torneira, né? Pode fazer N coisas aí, tá, pessoal? A gente pode fazer como exemplo através desse sensor, tá?
Vocês conseguiram fazer aí, pessoal? Vocês querem um tempo para fazer ou já fizeram? Eu já fiz aqui e deu certo, né? Ei, professor, mas sabe nesse monitor serial, onde ele fica printando aí nossos Sim, dados que a gente colocou ali na nossa string ali? String não, na nossa certo. função serial.print, né? Pois então, Isso. no seu ele tá dando quebra de linha, né? No meu É tá porque, um do lado do outro, cada palavra aqui. é porque eu coloquei o print LN, tá vendo aqui o LN, ó? Não Ah, foi só print, tá. o print LN. O print LN faz Essa isso, ele dá uma diferença quebra no de nome? linha. Isso, a diferença é essa aí. Ah, tá. Não, peraí, então deixa eu arrumar aqui. Print ln, print ln também. Deixa eu ver se agora vai. Ah, tá, agora foi mesmo, verdade. Certo? Então, para quem chegou agora, deixa eu explicar o código. Olha só, pessoal. Então, a gente montou o nosso circuito, utilizamos o componente LED vermelho, LED verde, fizemos a ligação deles com os resistores e adicionamos um componente, que é um sensor de presença, tá? Aqui no código a gente declarou a variável LED vermelho, ela está conectada no nosso pino digital 6, como podemos observar aqui no nosso circuito. O LED verde, ele está conectado no pino 7, né? Como está mostrando aí na linha 2. E a gente adicionou o nosso sensor PIR, que é o sensor de presença. Ele é um componente digital, tá? E ele está conectado no pino digital 3, né? Como a gente pode observar no nosso circuito. A gente adicionou uma variável chamada acionamento. Essa variável ela vai verificar se ocorre a detecção de objeto do sensor, tá? Então ela vai receber a leitura do nosso sensor de presença. Aqui na função setup, a gente definiu o modo de operação dos nossos componentes. Então, por exemplo, o pin mode do LED vermelho, ele é output. O pin mode do LED verde, ele é output. Né? Então, ele só tem essa funcionalidade de output, de saída. Já o nosso pin mode do sensor de presença, ele é um componente que ele faz a leitura do ambiente, né? Então, ele recebe sinais do ambiente, tá? Então, ele é um componente do tipo entrada, input, tá? Depois foi feito o quê? Foi feito a inicialização da comunicação serial, através da função begin. Então, como vocês podem observar aí na linha 11, nós temos serial.begin, passando o valor de 9.600 bits por segundo, que é a taxa de transmissão de comunicação entre o computador e o Arduino, tá? A gente viu isso aqui nas aulas anteriores. Então, na próxima função void loop, a gente adicionou os códigos que faz essa detecção, né, do objeto e acende o LED vermelho para detecção. Caso não detecte nenhum objeto, acende o LED verde. E olha só, então na linha 16, onde a gente declarou a variável acionamento igual digital read e o sensor pi, né? Então, o que está acontecendo aqui? A gente está fazendo a leitura do sensor e verificando se tem objeto ou não sendo detectado, tá? Se tem movimento de algum objeto. Se tiver, olha só, se não tiver nenhum objeto detectado, a linha 17, onde tem if, vai ser verificado, né? Se o acionamento, a variável acionamento for igual a low, ou seja, significa o quê? Que não houve objeto detectado. Se isso for verdadeiro, o que vai acontecer? A linha 19 vai ser executada. Digital write, LED verde, vai acender. E a linha 20, digital write, LED vermelho, vai apagar. Então, como não houve movimento, não houve detecção de movimento de um objeto no nosso ambiente, o LED verde acende e o LED vermelho apaga. E na linha 21, mostra na comunicação serial a mensagem sem movimento. Agora, caso contrário, por exemplo, se essa expressão ela for falsa, da linha 17, onde está escrito
if, se o acionamento não for igual a low, ou seja, for diferente, significa que o que vai executar é a nossa estrutura de decisão else. Tá, pessoal? Então, a partir da linha 23, vai ser mostrado que o digital write, LED vermelho, vai apagar, e na linha 24, o digital write, LED vermelho, vai acender, certo? Então, como houve detecção de movimento, o LED verde vai apagar, o LED vermelho vai acender, e vai mostrar no nosso monitor serial, aqui, ó, onde está escrito aqui, a frase movimento detectado. Então, como a gente pode observar, está simulando, eu vou executar aqui nossa simulação. Observem que quando eu movimento o meu objeto, minha bolinha, na região de contato do meu sensor, ele acendeu o LED vermelho, e observem que no monitor serial está mostrando movimento detectado, tá? Olha só. Quando eu paro a movimentação, o meu sensor ele já não mais detecta movimento. Então, acende o LED verde e aparece no monitor serial a frase sem movimento. Então, bem simples, tá, pessoal? Isso foi um exemplo bem simples para demonstrar como que vocês podem utilizar esse outro componente aí, o sensor de presença, né? O sensor que verifica, detecta movimentos em um ambiente. Ok, pessoal? Ficou alguma dúvida? Vocês conseguiram fazer aí esse exemplo? Ó, eu acredito que não, né? Ó, só olhando assim, né? Parece que eu já sei fazer outros projetos, tipo, quando ele não detecta um objeto em movimento, né? Ele pisca o LED verde, né? E Isso, quando ele detecta um movimento, por exemplo, ele fica piscando o LED vermelho por um certo período aí de detecção, né? Então, exato. acho que tá meio simples, né? Tá simples. Bem Não tem simples isso, nenhuma bem simples. dificuldade aí, não, né? Pelo menos até agora, Certo, né? certo. E os demais aí? A Núbia, o Maico, o Lourenço, conseguiram fazer aí? Conseguiram fazer, Maico, Núbia, Lourenço? Abaixa o chat aí. Estão falando no chat. Sim, deu para fazer Abaixa aqui. mais. Certo. Então, deixa eu ver aqui o exemplo de vocês. Tá fazendo ainda, né, Maico? Beleza, pessoal. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou demonstrar outro, outro componente que pode aí estar ajudando, ajudando vocês nos projetos, né? E vocês podem estar construindo. Esse componente, ele é chamado de buzzer, né? Ele é um componente que ele emite sinais sonoros. O computador de vocês, quando vocês ligam ou quando dá um problema, geralmente vocês escutam um barulho, né? Um bip, né? Aqueles bipzinhos, uns bips seguidos, né? Então, bip, 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 bip. O buzzer, ele faz aquele barulho, tá? A gente vai, deixa eu só iniciar aqui, verificar a simulação do Arthur Maciel, perfeito, é isso mesmo, tá funcional. Então, deixa eu mostrar aqui um novo componente para vocês.
Eu vou criar aqui, ó, olha só, pessoal, eu vou criar um novo circuito. E agora a gente vai aprender a conhecer o buzzer. Quando vocês vêm aqui no painel de componentes, que vocês rolem a barra de rolagem para baixo, vocês vão encontrar um componente chamado piezo, né? Que é esse aqui, ó. Observem aí, tá? Esse é o nosso componente buzzer, né? Então, ele é um componente que emite sinais sonoros, né? Então, ele gera alguns bips, tá? Deixa eu ver aqui quem mandou aqui. Ah, tá, Nubia, né? Então, pessoal, voltando aqui, ele é um dispositivo, né, que gera sinais sonoros, tá? Como os encontrados aí nos nossos computadores, tá? Então, como que a gente, olha só, ele tem dois terminais, ele tem o polo positivo, terminal positivo, e o terminal negativo. Então, a gente pode perceber que é bem simples a gente fazer a ligação nele, tá? Então, vamos montar aqui o nosso componente, para eu demonstrar o uso do buzzer. Então, eu vou colocar aqui uma protoboard, vou colocar o meu Arduino, tá? E eu vou fazer a ligação aqui do, do meu circuito. Então, 5 volts, eu vou ligar no terminal positivo, como a gente aprendeu nas aulas anteriores. O GND, eu vou ligar no terminal negativo, certo? E agora, o que a gente faz? Esse terminal negativo eu vou ligar lá para cima, para dar sequência na conexão. Então, o terminal negativo do meu buzzer, eu vou ligar ele direto na protoboard de terminal negativo. Então, olha só, observem como está aí, tá, pessoal? O nosso buzzer, pessoal, ele precisa de um resistor de 220 ohms. Então, ó, eu vou arrastar um resistor, vou conectar aqui a porta do terminal do meu resistor, no polo positivo do meu buzzer, e o outro terminal eu vou ligar direto no pino, um pino digital, eu vou escolher o pino 8, certo? Pino 8. E agora, o que eu vou fazer? Então, nosso circuito já está montado, tá, pessoal? Nosso circuito, alterem aqui a propriedade de resistência do meu resistor para 220 ohms, né? Que é representado pela essa letra grega ômega, né? Então, alterem, tá, pessoal? O valor do meu resistor, ele tem um valor de 220 ohms. Então, esse circuito é o circuito que a gente vai programar agora, tá? Para a gente demonstrar como que a gente utiliza esse componente aí, o novo componente chamado buzzer, que aqui no Tinkercad ele se chama piezo. Piezo. Ok, pessoal? Compreenderam? Sim, sim, eu já montei aqui o circuito. Certo. Então, agora eu vou abrir a aba código, tá? Vou escolher a opção texto, e aqui a gente vai estar programando o nosso circuito. Deixa eu só alterar aqui para ficar melhor. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? A gente tem que declarar os nossos componentes, né? As portas dos nossos componentes. Por enquanto, a gente tem apenas um componente, que é o buzzer. Então, eu vou declarar aqui o buzzer, pessoal, ele é um componente digital, tá? Então, a gente tem que ligar ele nas portas digitais. Então, olha só, eu vou declarar aqui int buzzer,
ele está conectado na minha porta 8, certo? E agora, o pin mode do meu buzzer é também output, tá? Então, ele vai gerar um sinal sonoro, certo? E agora, o que eu vou fazer? Agora, o buzzer, pessoal, para a gente utilizar o buzzer, a gente utiliza uma função chamada tone, né? Tone. Essa função, ela recebe o número do pino de conexão, que é o pino 8, né? Então, eu vou colocar buzzer, número do pino, recebe, o buzzer recebe o número do pino, recebe a frequência em hertz, né? Quem já viu frequência em física, vocês viram que frequência ela é definida na unidade de hertz. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui 500 hertz, tá? E a duração da minha frequência. Por exemplo, vou botar 500 milissegundos, tá? E agora eu vou dar um delay de 1 segundo. Percebam aí, pessoal, quando eu for executar a minha simulação, vocês estão escutando aí o barulho? Executa de novo, professor. Oi? Executa de novo que eu não ouvi. Tenta executar esse código no teu computador, Arthur, para tu compreender o barulho, para tu ouvir o barulho do circuito, né? Do buzzer. Tá, deixa eu ver aqui. Ouvi aqui, foi alto o som. Conseguiu Liguei o ouvir? máximo aqui. Liguei o máximo aqui no volume do computador e deu isso. Agora, Arthur, altera a frequência, coloca uma frequência mais alta. Por exemplo, eu vou colocar a frequência 1200 e faz o teste. Agora apitou mais alto ainda também. E fez um barulho mais agudo. Isso. Então, esse componente, ele gera sinais sonoros, e esses sinais, eles dependem da frequência, né? Então, para o nosso exemplo ficar mais prático, né? Eu vou fazer o quê? O que a gente pode fazer aqui, pessoal? A gente pode colocar um potenciômetro e, através de quando eu altero o meu potenciômetro, altera a frequência do meu buzzer. Entenderam? Entendi. Então, vamos lá. Vamos colocar um potenciômetro agora no nosso circuito. Vou escolher aqui um potenciômetro. Vou adicionar um potenciômetro. O potenciômetro a gente aprendeu nas aulas anteriores, ele é um componente analógico, tá? Ele é muito parecido com aqueles volumes de som, onde eu aumento ou diminuo o som, e também onde os sons antigos, onde a gente tinha um botão que ele sintonizava a rádio, né? Tá? Ele é muito semelhante a esses tipos de exemplos. Então, ele tem 3 terminais, ó. Ele tem o terminal 1, chamado limpador, e o terminal 2. O terminal 2 eu vou ligar ele aqui, ó, no nosso polo positivo da nossa protoboard. Tá? E o terminal 1 eu vou ligar no polo negativo da nossa protoboard. O pino do centro é o pino de sinal. Como esse potenciômetro ele é um componente analógico, eu tenho que ligar ele nas nossas portas analógicas, tá? Então, a gente tem a porta A0, a porta A1, A2, A3, A4 e A5. Eu vou utilizar aqui a porta A5, né? Para a gente utilizar o nosso potenciômetro.
Então, montado o nosso circuito, o que que a gente vai fazer, pessoal? Dependendo da leitura do meu potenciômetro, o valor lido, eu vou estar alterando o meu buzzer, né, o valor do meu buzzer, e, consequentemente, vai alterar o BIP, tá, do meu buzzer. Então, voltando aqui à programação, eu vou abrir o botão código, tá, e agora o que que a gente vai fazer? A gente vai adicionar aqui no nosso código o novo componente que a gente adicionou, que foi o potenciômetro. Então, pessoal, olha só, observem. Eu vou declarar o meu potenciômetro. O potenciômetro está ligado em qual porta? A5. A porta A5, tá? Eu vou declarar uma variável que vai fazer a leitura, né, do meu potenciômetro. E o que mais? A gente vai, agora, pessoal, fazer o quê? Olha só, então, o valor, a variável valor potenciômetro, ele vai ser o quê? Vai ser lido, né, através da função analog read. Então, essa linha 12, através da função analog read, passando o meu potenciômetro, está sendo feita a leitura do meu potenciômetro e sendo armazenado na minha variável valor potenciômetro, tá? Aí, na linha 3 eu chamo o quê? Eu chamo a função tone, passando o buzzer, e agora eu passo não mais a frequência definida, mas agora eu estou passando o valor do meu potenciômetro para a função. Então, na medida em que esse valor ele é alterado, o barulho que é emitido no meu buzzer também é alterado. Feito isso, pessoal, o que a gente vai fazer? Vamos executar a nossa simulação. Observem aí, pessoal. Então, vamos iniciar a simulação. Olha só, quando eu altero o meu potenciômetro, o BIP vai sendo alterado. Ué, ele travou. Ele só tá travado pra mim? Ou travou pra mais alguém? Conseguiram aí, pessoal? Travou para ti, Ah, Arthur? não, achei que. Achei. É, tá travado aqui. Ou você só tava demonstrando o projeto aí, ou não tava falando. Não, mas sua imagem não tava se movendo. Acho que você tava travado mesmo pra mim. Achei que tinha caído minha internet. Não, Não, mas não. que É deu que eu certo, estava professor. eu tava demonstrando aqui, alterando o meu potenciômetro. Quando eu altero o meu potenciômetro, o valor do buzzer é alterado e, consequentemente, o BIP também é alterado. Faz esse exemplo aí, faz o teste. Altera o potenciômetro. Não, eu fiz esse teste mesmo. Eu, na verdade, eu fiz aí sozinho e ficou igual o seu, né? Deu É, enquanto o certo, senhor tá né? explicando, enquanto o senhor tava explicando, eu tava tentando fazer esse projeto aí, né? Bem facinho. A única E diferença é o nome dessa variável valor potenciômetro, que eu só coloquei valor pot, né? pode Mas o ser que deu também. mesmo. Não, eu sei que pode ser, né? É, só foi essa mesma a diferença, mas ficou igualzinho. E deu certo aqui. Realmente eu Certo. testei, Perfeito, então, pessoal. deu Então, certo. na aula de hoje, a gente conheceu dois novos componentes, o sensor de presença e o buzzer. Então, através desses dois componentes, vocês podem estar simulando diversos projetos, né? Então, por exemplo, a gente pode, através desses dois componentes, simular o quê? Um ambiente restrito, né? Um ambiente a partir do momento que o sensor de presença detecta uma presença, ele emite um sinal sonoro através do buzzer, tá? Então, a gente pode estar fazendo um projeto nesse sentido.
simulando uma casa, por exemplo, a casa que tem um sensor de presença, e a partir do momento em que o ladrão, por exemplo, tentou entrar na casa e o sensor pegou a presença do ladrão, ele emite um sinal sonoro, né? Então, ou liga um LED, tá? Ou faz qualquer outra coisa. A gente pode estar juntando esses componentes, né? E fazendo projetos criativos aí, tá? Então, eu trouxe para a aula de hoje mais dois novos componentes, onde vocês podem estar utilizando, tá? No projetos de vocês aí, que a gente definiu, para entrega no dia 22, né? Onde vocês vão apresentar em dupla, tá? O projeto que vocês fizeram. Tá ok, pessoal? Todos compreenderam? Beleza. Sim, sim. Ei, professor, só uma dúvida. Se na frequência aí eu colocar, tipo, os 23 mil Hz, os seres humanos, por exemplo, vocês não vão ser capazes de ouvir o som, né? Caso que é uma frequência além do que eles conseguem ouvir. Isso. Diferente de um morcego, um golfinho também, que poderia ouvir, né? Exatamente. Certo? Certo. Ah, não, tá certo. Caso que frequência é diferente de intensidade sonora. Isso. Na verdade, é quase a mesma coisa, né? Mas tem algumas particularidades. Exato. Lá na física... Era só isso mesmo que eu queria saber. É por causa que eu ia fazer um teste, eu tava com medo de estourar meus tímpanos aqui. Aí tu diminui o volume quando tu for fazer esses testes, porque é ruim mesmo. Eu também estava fazendo os testes. Diminui o volume baixinho, né, e vai fazendo os testes. E cuidado com a tua audição, né? Não usa fone de ouvido, não. Usa Eu sei, professor. o Eu som já ia do fazer isso computador. mesmo, né? Mas, não, eu só queria que me respondesse mesmo. Agora eu não vou precisar testar. Tá ok. Então, pessoal, então a aula de hoje foi a apresentação desses dois novos componentes, tá? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não, eu tô achando de boa. Certo. É tipo a linha de código, né? É pequenininha, a do buzzer, né? Por exemplo. Até com o potenciômetro, né? Deu só 16 linhas aqui no meu. Isso por causa que eu dei alguns enters, né? Isso. A Núbia, o Michael, tem alguma dúvida? Tudo ok, né, Michael? Beleza. No projeto de vocês têm alguma dúvida? Porque se vocês tiverem dúvida, a gente pode estar tirando as dúvidas agora, tá? Ou no decorrer da semana, tá? A gente pode estar também entrando em contato. Então, tá bom, pessoal. Então, eu vou finalizar a aula aqui e a gente se encontra no dia 22. Eu vou estar postando essa aula lá no nosso ambiente, sala de aula. E qualquer dúvida, vocês podem estar enviando no e-mail ou diretamente aqui no nosso grupo, né, da robótica. Ok, pessoal? Então, abraço, bons estudos para vocês. Até mais. Falou, professor. Boa semana. Também.